Saudações a vocês que acompanham este canal. Sejam bem-vindos ao PLME número 9. Mais 2 capítulos ou 2 entradas do Manual de Epicteto. Hoje falaremos das entradas de número 9 e 10. Como sempre, fazemos uso da nossa tradução de referência de Aldo Dinucci e Alfredo Julian, generosamente colocada em domínio público há alguns anos. Você pode acompanhar a leitura por meio do trecho que é colocado aqui embaixo na área de descrição e pode também dar uma conferida no PDF que está no Internet Archive. Vejamos, portanto, aquilo que Epicteto, do modo como Flávio Arriano recolheu as suas palavras, diz nestas 2 entradas. 9. A doença é entrave para o corpo, mas não para a escolha se ela não quiser. Claudicar é entrave para as pernas, mas não para a escolha. Diz isso para cada uma das coisas que sucedem contigo e descobrirás que o entrave é próprio de outra coisa, e não teu. 10. Quanto a cada uma das coisas que sucedem contigo, lembra, voltando a atenção para ti mesmo, de buscar alguma capacidade que sirva para cada uma delas. Caso vires um belo homem ou uma bela mulher, descobrirás para isso a capacidade do autodomínio. Caso uma tarefa extenuante se apresente, descobrirás a perseverança. Caso a injúria, a paciência. Habituando-te desse modo, as representações não te arrebatarão. Vejamos aqui o que estas entradas querem dizer, né? Façamos uma interpretação delas. A doença é entrave para o corpo, mas não para a escolha se ela não quiser. Muito bem. Aqui novamente comparece um termo que é muitíssimo importante na filosofia de Epicteto, prohairesis. Prohairesis quer dizer a faculdade de escolha. Aquilo que permite que nós escolhamos, façamos seleção, façamos eleição em nossa vida. Epicteto tem tão a peito essa noção que ele dirá que a personalidade mesma do ser humano é prohairesis. Você é fundamentalmente prohairesis. Todas as outras áreas da sua mente são coisas sobre as quais você não tem propriamente domínio, controle, não são encargos seus propriamente. Fazendo esta delimitação daquilo que nos é próprio, a prohairesis, aos assuntos que a prohairesis, trata, né? Ele vai ser levado a certas conclusões que são, digamos assim, contraintuitivas, segundo um senso comum, né? A doença entrava o corpo, a doença causa um obstáculo ao corpo, a doença paralisa o corpo, o debilita, o enfraquece. Mas ela não faz nada com a prohairesis, com a escolha, com a faculdade da escolha, com a possibilidade que nós temos de escolher. Se esta escolha for firme, se esta escolha assim o desejar, estiver assim calibrada, por assim dizer, né? Claudicar, mancar, é um entrave para as pernas. É algo que pode suceder à perna ou às pernas, mas não para a faculdade de escolha. Aqui Epicteto está colocando a sua própria condição. Ele era coxo, segundo alguns por conta de maus tratos que teria sofrido quando ainda era escravo, segundo outros por conta do reumatismo. De todo modo, são coisas fora do controle desse indivíduo e seriam fora do controle de qualquer pessoa, né? E ele gosta de trazer esta ideia de que alguém que manca não necessariamente precisa ser alguém que claudica na sua vida moral ou espiritual, por assim dizer. Então, ter uma doença, ter uma condição debilitante, ter uma deficiência, ter um obstáculo, ter um entrave, não é algo que diminui a capacidade inerente do ser humano de agir com excelência, de ir ao encontro da famosa areté, de ir nessa direção, ok?
Então alguém que manque, alguém que tenha uma doença de pele, alguém que tenha, enfim, que não tenha uma mão, alguém que não tenha os dentes, alguém que não tenha cabelo, alguém que esteja numa situação bastante ruim, ainda assim pode, dentro das suas possibilidades, agir da melhor maneira possível. Pode buscar que essa prohairesis, que essa faculdade de escolha esteja calibrada com a natureza, dentro de uma compreensão do que seja a realidade mesma. E o indivíduo deve repetir isso para si próprio. Diz isso para cada uma das coisas que sucedem contigo, porque podem acontecer coisas muito difíceis, muito gravosas, muito debilitantes para nós mesmos. Mas o indivíduo, ao dizer isso para si próprio, ao disciplinar o seu discurso interior, por assim dizer, vai descobrir que o entrave é próprio de outra coisa e não da personalidade mesma, do núcleo da personalidade mesma, que é essa prohairesis, essa faculdade de escolha. Se nós trouxermos novamente a dicotomia do controle, que é ali mencionada no capítulo 1, este entrave para a perna, ou qualquer circunstância debilitante para o corpo, é algo que está no domínio do que não depende de nós, do que não é encargo nosso. O que importa, portanto, é como reagimos a essa e a outras circunstâncias. É a vida interior, por assim dizer, e a maneira como ela será vivida, estruturada, desfrutada. Né? A doença é entrave para o corpo, mas não para a escolha. Se ela não quiser, claudicar é entrave para as pernas, mas não para a escolha. Diz isso para cada uma das coisas que sucedem contigo e descobrirás que o entrave é próprio de outra coisa e não teu. Então, se você considerar que aquilo que nos acontece não diz respeito à nossa interioridade mais íntima, a esta prohairesis, são coisas externas, você poderá se concentrar em certos assuntos que são capazes de dar uma vida, de retribuir, né, na forma de uma vida mais serena, mais tranquila, mais virtuosa mesmo, mais excelente. Né? 10. Quanto a cada uma das coisas que sucedem contigo, bom, estamos falando de coisas que podem suceder com o indivíduo, até coisas bastante complicadas, né, como perder boa parte da mobilidade de um membro. Mas quanto a cada uma dessas coisas, lembra, além disso, além de tudo que foi dito, né, voltando a atenção para ti mesmo, né, olhando para si próprio, de buscar alguma capacidade, alguma dinamis, alguma força, alguma capacidade, alguma habilidade que sirva para cada uma delas. Nós nos confrontaremos com coisas talvez bem pouco confortáveis ao longo da vida. Há sempre uma capacidade humana, uma habilidade humana para que nós consigamos vencer o obstáculo ou desfrutar de maneira moderada da coisa que está na nossa frente. Há sempre uma capacidade humana que está talhada para lidar com esses acontecimentos. Há acontecimentos mais afortunados, há acontecimentos mais desafortunados e acontecimentos neutros. Né? Caso vires um belo homem, uma bela mulher, interessante que se faz aqui, se dá a alternativa, né? Porque as pessoas têm, enfim, disposições diferentes, né? Naturezas diferentes. Então, caso vires um belo homem, uma bela mulher, alguém que seduz, que atrai, né? Pela sua beleza, né? Descobrirás para isso a capacidade do autodomínio. Então, um belo homem, uma bela mulher, um belo objeto, algo que pode despertar cobiça, por exemplo, né? Um objeto caro, bonito. O que é que leva o indivíduo a respeitar os limites daquela pessoa, daquela coisa? Né? Dentre outras coisas, o autodomínio. Então, se algo tentador se colocar na sua frente, olhe para si próprio e descubra uma fonte
em si mesmo, em si mesma, de autodomínio, de autocontrole. Né? Um kratos, um poder de si próprio, interior. Né? Caso uma tarefa extenuante se apresente, algo muito difícil, muito longo, muito árduo, que nos canse, descobrirás a perseverança, de que maneira vamos chegar ao fim dessa tarefa, vamos cumprir essa tarefa, perseverando, insistindo, renovando nossa motivação. Então é necessário olhar para dentro de si e buscar essa fonte de perseverança, que todos nós temos, muitas vezes ignoramos que temos, mas todos nós temos, e usar essa habilidade para lidar com esse acontecimento um pouco mais difícil. Caso a injúria, a paciência, caso sejamos injuriados, atacados, abusados, molestados, aqui no sentido mais fraco do termo, mas também no sentido mais forte, existe aí a paciência, existe aí a possibilidade de suportarmos essa situação desconfortável, esse ataque, né, agindo dentro dos limites da justiça. Então, não agindo de maneira desproporcional. Né? Às vezes, nem reagir é necessário, dependendo da situação. Né? Então, aí, ser paciente, saber também sofrer, por assim dizer, essas desventuras, esses ataques. Né? Então, se a injúria se lhe apresentar, a paciência está dentro de você para que você lide bem com isso. E habituando-te desse modo, pensando que você é capaz de resistir. Porque se você nem mesmo pensar que é capaz de resistir, ou que é capaz de agir bem, ou que é capaz de vencer obstáculos, como é que você vai empreender qualquer ação que seja? Então, você precisa se habituar à ideia de que você pode vencer esses obstáculos, de que você pode descobrir em si próprio, em si própria, habilidades, capacidades que permitam que você vença isso. Se você não tiver isso, você fica deitado na cama o dia inteiro, né? Sem fazer nada. Então você tem que se habituar a pensar, em primeiro lugar, pensar que você é capaz de vencer obstáculos, de se defrontar da melhor maneira possível com acontecimentos difíceis, para depois, quando esses acontecimentos de fato se apresentarem, você conseguir colocar isso em prática. E as representações não te arrebatarão, não levarão você. Aqui as representações são a maneira como a realidade penetra interiormente no indivíduo. Né? São impressões ou representações, fantasia, termo que aparece o tempo todo. Né? Quando essas representações de fato aparecerem, um indivíduo, de acordo com Epicteto, já terá treinado para lidar com elas. E assim, terá uma capacidade maior de colocar em prática, colocar em ação essas capacidades que ele tem dentro de si. Ok? Então, 2 conselhos de Epicteto, que são, por assim dizer, empoderadores ou empoderantes, que são fortalecedores. Né? Você é capaz de vencer os obstáculos, você tem força dentro de si. Você pode talvez ter uma grande restrição no seu movimento ou em qualquer outra circunstância da vida, mas há sempre algo dentro de você que, de acordo com os estoicos, é livre, é desimpedido e que pode fazer coisas significativas, boas. Isso pode lhe garantir uma vida que seja a mais serena e a mais tranquila possível, porque você vai ter a satisfação de saber que está agindo da melhor maneira como pode, dadas as circunstâncias. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe-o, comente, inscreva-se no canal, ative a sineta ou o sininho e nós nos vemos no próximo PLME com mais Manual de Epicteto. Obrigado pela atenção, até mais. Um abraço.